Olá, tudo bem? Hoje, domingo, dia 31 de março, é o dia de comemorarmos a Páscoa e eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, que saboreiem os ovos de chocolate. Se não tiverem ovos de chocolate, saboreiem aquilo que vocês tiverem e curtam o dia junto. Isso que é mais importante. Coincidentemente, hoje também, além da Páscoa, é dia 31 de março. E há 60 anos o Brasil começava a vivenciar, neste dia, um golpe militar. Uma pequena explicação, o golpe militar mesmo aconteceu no dia 1º de abril. Como o dia 1º de abril é mundialmente conhecido como o dia da mentira, eles na história mudaram, anteciparam aí 24 horas e puseram 31 de março para não ficar tão ridículo. Mas nós tivemos por 21 anos uma ditadura militar no Brasil. Eu nasci em 62, então eu tinha 2 anos quando o golpe foi deflagrado. E eu vivi a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude dentro de uma ditadura militar. É óbvio que eu não tinha conhecimento do que se passava. Eu era uma criança que estava totalmente alienada daquilo que acontecia no país. Até porque nós não tínhamos, mesmo na minha adolescência, quando eu comecei a me interessar um pouco mais sobre assuntos de adultos, eu não tinha uma fonte de informação além de livros de escola, não, eu estudava, eu precisava ler aquilo que o professor mandava. E televisão, no caso, a Rede Globo de televisão. Eu me lembro que nessa fase da minha vida nós tínhamos uma espécie de hábito, óbvio, né? Todo mundo no país quase fazia a mesma coisa, que era sentar-se diante da TV no horário nobre e assistir ao Jornal Nacional, que foi inaugurado em 1969, e eu me lembro do primeiro dia do Jornal Nacional, incrível, né? E depois eu me acostumei com aquela presença constante das notícias que a Rede Globo de televisão, na época TV Globo, depois virou Rede, trazia para nós. E as notícias eram sempre favoráveis, não uma coisa engraçada, não tínhamos problema quase. Décadas mais tarde, eu fui saber que o presidente Médici, o Emílio Garrastazu Médici, o mais sanguinário ditador que nós tivemos no período de 70 até 75, Médici teria dito que a melhor hora do dia para ele era quando assistia o Jornal Nacional, que ele via como que o país estava maravilhoso. Para encurtar o papo, muitas pessoas morreram, perderam suas vidas, muitas foram presas, torturadas, as que sobreviveram com traumas. E nós temos um exemplo da nossa presidenta Dilma, que foi uma dessas vítimas da ditadura militar. E o que nós temos que ter como principal lição deste período macabro é que ele foi terrível, ele atrasou o Brasil décadas. Nós perdemos aquele ritmo de desenvolvimento que estávamos começando a vivenciar. Depois de Getúlio Vargas, depois de Juscelino Kubitschek, depois de João Goulart, de repente nós demos 10 passos para trás. O Brasil conservador venceu. Reparem, a ditadura foi militar, mas quem deu o golpe foram sociedade civil, militares, religiosos, jornalistas. Foi tudo muito, muito arranjado. Por quê? Porque não queriam que um governo de esquerda progressista, como era o caso do João Goulart, trabalhista, fosse adiante. Principalmente quando ele prometeu que iria fazer a reforma agrária. Aí a casa caiu. Reparem que o agro, desde aquela época e até hoje, exerce um poder no Brasil. Não é que desde aquela época, o agro sempre mandou no Brasil. A história do Brasil sempre teve o agro como sendo um grande poder paralelo, né? Eles influenciaram muitas decisões desde a época do Império até os dias atuais. Portanto, a ditadura militar ela acabou em 85, mas as suas sequelas permanecem vivas até hoje, até os dias de hoje. Incrível, não? Nós temos muitos dos problemas atuais oriundos desse período nefasto da história brasileira. E mais um golpe foi tentado. Dia 8 de janeiro está aí, que não nos deixa mentir. Isso tem que ser sempre
objeto de atenção, extrema atenção, para que não se repita novamente. Feliz Páscoa e abaixo a ditadura. E sem anistia. Tchau, tchau.